Apocalipse 1, de 1 a 3, que fala assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras do profeta e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo, não é? O livro de Apocalipse é diferente de todos os outros livros escritos no Novo Testamento. Ele não contém apenas uma mensagem para a igreja do primeiro século, para quem foi escrito, mas também para toda a igreja ao longo dos séculos, especialmente aos que viverem nos dias do fim dos tempos. O que este livro profético tem a nos dizer hoje? Não é? Além de João, nós temos Alzeir Rogério aqui que vai nos falar, né? Ô Guerra, mas foi muito interessante quando você começou a tremer a folha. Mas, infelizmente, essa é uma realidade. Tem pessoas que já leram a Bíblia toda e não conseguiram ler o livro do Apocalipse. Com certeza. Né? Tem pessoas que temem, que não se sentem à vontade, né? Porque é um livro de revelação e aparece alguns símbolos proféticos e alguns tipos proféticos e as pessoas acabam não lendo, ou começam e não terminam. Então, esse é um dos propósitos que a gente tem. Se ele está fazendo parte da Bíblia, que é a orientação de Deus para nós, então nós precisamos lê-lo, conhecê-lo e saber exatamente, né, aquilo que temos como uma mensagem de Deus para nós. Uma outra coisa muito interessante com relação a esse livro, como o Guerra acabou de dizer, ele é um livro que foi escrito para a igreja do primeiro século, porque ele foi endereçado diretamente à igreja em 7 cidades específicas, como são descritas no capítulo 2 e 3, mas ele não é um livro só para a igreja, ele é um livro a respeito da igreja. E isso é algo extremamente importante, e talvez seja essa uma das coisas mais relevantes para a gente considerar o livro de Apocalipse. Porque ele é um livro escrito para a igreja e a respeito da igreja. Então, isso faz com que a gente tenha uma atenção bem especial para esse livro. Agora, no texto que nós lemos, fala que as coisas que estarão acontecendo em breve, ou que em breve vão acontecer. Quando você parar e pensar e falar assim, mas esse livro foi escrito há mais ou menos 2000 anos atrás, e há 2000 anos atrás João estava falando de uma coisa que em breve vai acontecer, então já aconteceu? Essa é a primeira pergunta. Então, não, porque ele é um livro de revelação e ele é um livro profético e ele não se cumpriu no todo. Claro que algumas coisas foram se cumprindo no decorrer da história, mas a plenitude dele ainda não foi cumprida. Quando João, o Senhor Jesus, está falando com João que em breve vão acontecer, é porque as coisas descritas no livro de Apocalipse já começaram a acontecer naquele momento. Tremendo. Porque como ele é um livro que fala a respeito da igreja, e a igreja naquele momento já existia, então as coisas do livro de Apocalipse, elas já começaram sim a acontecer. Não terminaram, mas já começaram. Uma outra coisa muito interessante que vale a pena a gente ressaltar aqui é a questão desse termo, né, que em breve vai acontecer. Se você parar e pensar que 2000 anos é muito tempo, o que você pensaria a respeito da eternidade? Né? Se 2000 anos é muito tempo, a eternidade, quanto tempo pode representar? Então, quando nós temos uma visão da eternidade,
que é essa visão que Apocalipse vai trazer. Então, o livro de Revelações ou o livro do Apocalipse, ele vai trazer essa visão a respeito daquilo que nós vamos viver na eternidade. Então, com a visão da eternidade, 2000 anos realmente é muito pouco. 2000 anos poderia ser 2 dias, porque o Senhor faz essa comparação de que um dia são como 1000 anos. Então, 2000 anos é como se fosse 2 dias. Então, isso realmente é um tempo muito curto, quando a gente leva em consideração a eternidade. Ok. Nós temos aqui já uma série de perguntas, algumas perguntas apocalípticas. Não é só para Apocalipse, mas tem uma aqui que eu já vi essa pergunta aqui ontem, ou outro programa, aliás, e não deu para a gente responder. Ele diz assim, ó, bom dia, amados. Sou de Carmo, interior do Rio de Janeiro. Sou amante de um homem há 6 anos. Abandonei filhos, pai, mãe, por causa dele. Sofro de depressão e transtorno bipolar. Tomo muitos remédios para dormir, pois não gosto de ficar acordado. Já tentei suicídio e só queria não acordar. Tenho orado em alguns lugares e Deus mostrou uma irmã um espírito de morte. Decidi largar tudo e ir para perto dos meus filhos e minha família em outra cidade. Eu vou entregar meu emprego e vou servir ao Senhor com a minha família. O meu emprego foi Deus que me deu, anos atrás. Ele pode fechar as portas para onde eu vou. O que faço? Me ajudem. Mudo ou continuo aqui? Eu acho que ela tem que voltar para a família, já que está no coração dela, porque o que acontece? Esse espírito de morte que está rondando ela já está atuando na vida dela, porque ela já tentou suicídio. Então eu acho que o certo é você voltar para a família, deixa o emprego, sua família é muito mais importante, Deus vai abrir outra porta para você, volta para sua família, vai ficar junto dos seus filhos, junto daquilo que você começou, não é? Coloca isso como passado, enterra isso e vai fazer uma nova vida para você. Que você voltando para sua família, você vai sair dessa depressão, vai sair dessa angústia. Com certeza. E escreve uma nova história na sua vida e vai viver essa nova história em nome de Jesus. Amém. Tome essa posição o mais rápido possível. E uma vez que ela fique com um emprego, mas morando na mesma cidade em que o amante vive, a tendência de voltar a cair novamente. Né? Então eu creio que é isso mesmo. Eu acho importante, Guerra, ressaltar que esse retorno seu deve vir junto com o arrependimento e a confissão desse pecado, para que você não carregue a culpa e não fique sofrendo por causa do peso da culpa. Então, a quebra de laço. Sim, tem que quebrar o laço de alma. Precisa ser ministrado, né? Senão, com certeza. Porque hoje é o João, né? Amanhã pode ser o Joaquim. Enquanto que essa raiz não for arrancada, né? Sim. Então precisa ver isso aí. Ok, DDD 84, Deus abençoe vocês, pastores amados, obrigado. Esse programa é bênção. Vocês realmente são os atalaios de Deus para nós. Peço oração pela minha vida e da minha família. Amém. Nós vamos orar assim. Pode mandar um abraço aí para a mãe da Selma, né? Como é que ela chama? Ah, sim. É a dona Nazinha. Dona Nazinha, viu? Que a senhora fez falta no culto, viu? É verdade. Foi lá, nós sentimos a falta da senhora lá, viu, dona Nazinha? Então, um abraço para a senhora, que a gente sentiu a falta da senhora. É verdade. Um abração para a senhora. Assim ela vai querer faltar quarta-feira que vem para receber o abraço. Para sentir falta, né? Não vale. É desse jeito. Olá, pastores, bom dia. Peço oração para mim e para minha família. Tem melhorado após iniciar o tratamento na Clínica da Alma. Apocalipse é um bom tema. Bom tema. Abraço, que Jesus abençoe vocês. Amém. Nosso querido Tiagão aí. Está sempre aí marcando presença. Olá, meu nome é Viviane, de Itabirito, Minas Gerais. Tenho passado por momentos difíceis, onde estou sendo moldada pelo oleiro. Glória a Deus, minha irmã. Peço orações por mim, meu esposo, para mim, para o meu esposo,
Estou na campanha Volta a Jesus. Abraço, vocês são pastores especiais. Amém, querida. Olha, não existe mãos melhores para poder nós estarmos, né, que nas mãos do oleiro. É incômodo, dói, tem horas que é horrível, mas não existe mãos melhores para nós estarmos, né? E verdadeiramente o que nós precisamos sempre estar pedindo ao Senhor é que nos capacite a passar por esse tempo, né? Sempre pedindo que Ele nos fortaleça e a gente não perca o foco, né? Porque muitas vezes estar na mão do oleiro não é fácil, né? Mas são as mãos melhores e mais hábeis para nos moldar, não é verdade? Verdade. Bom dia, pastores. O que a diretoria de uma igreja pode fazer quando uma família que toma conta da igreja, quase como donos, passa até por cima de algumas decisões que a igreja toma? Meu coração fica com muita ira, eu não quero pecar. Tenho orado para eu amar essa família, mas está muito difícil. DDD 88. E aí, Guerra? Primeira coisa, tem que procurar o líder, né? Porque o líder que tem que resolver isso, não você. Não é? A única coisa que você pode fazer é orar. E o líder é que tem que resolver. Né? Se a família está tomando posse, aí está passando por cima do líder. Eles não estão certos. Mas não cabe você também tomar isso, né, como pessoal. Você está tomando para questão pessoal. E não é isso. Então vai orar, pede a Deus que toque no líder, que toque nessa família. Eu acho que é um momento de oração. Você orar e tirar essa ira de dentro de você. Não é engolir no veneno que eu vou resolver outro. Não é dessa forma, não. Eu tenho que primeiro tirar essas coisas de dentro de mim para depois eu poder resolver a outra. Não é? Você está colocando ira dentro do seu coração, você está pecando também. Não é? Acaba a pessoa pecando. Então, toma cuidado com isso aí e deixa Deus resolver isso. Né? E ora para o líder, para que ele olhe isso aí com mais carinho. Boa tarde, amados. Preciso urgente de uma orientação dos senhores. Meu marido é convertido, congregamos numa igreja há 3 anos. Ele pagou o dízimo alguns meses, depois decidiu não pagar mais. O que ele disse é que ele disse que hoje não vivemos no tempo da lei, sim da graça. Contudo, não somos obrigados a dar o dízimo, e sim sermos ofertantes. E que no Novo Testamento nada diz que temos que ser dizimistas. Um dia desse, durante a escola bíblica, nosso pastor disse que quem não é dizimista não será salvo. Aí é outra coisa também. E não pode fazer a obra na igreja. Isso quase ele levantou do banco da igreja e foi embora. Preciso que os senhores me orientem como agir, além de orar. Eu já pedi o pastor para conversar com ele, mas tenho medo que o pastor não haja com sabedoria e meu marido se afaste da igreja definitivamente. E aí, Rogério? Bom, primeiro que a gente não paga dízimo, né? Mas vou deixar você responder. Na realidade, o dízimo é do Senhor como tudo é dele, né? Exato. Então, se o Senhor é Senhor, então Ele é dono de tudo. Ele só pede para a gente devolver os 10%, né? Que é a parte dos dízimos. Quando você for realmente parar e pensar de que a palavra dízimo não está nenhuma vez relacionada no Novo Testamento, isso é uma verdade. O Novo Testamento não cita a palavra dízimo, mas é muito claro quando o Senhor disse que Ele não veio abolir a lei, Ele veio cumprir a lei. Então, nesse aspecto, nós devemos levar em consideração uma outra situação, né? O cumprimento de algumas da lei. Agora, o mais importante aí é aonde está o seu coração, né? O seu coração, ou o coração do seu marido, né? Ele está aonde? Está em honrar a Deus ou não? Porque o dízimo é uma das coisas que nós fazemos para honrar o Senhor. E se o nosso coração está nas riquezas e não em Deus, então vai ser realmente difícil ele entregar qualquer coisa, né? Então, ore para que ele realmente entenda
o princípio da honra. Porque entendendo o princípio da honra, ele vai entregar o dízimo, vai ser ofertante e vai fazer aquilo que realmente Deus quer que ele faça. Né? Ok. Vamos para o nosso tema que... Sim. O que este livro profético tem a nos dizer hoje? Não é? Tem uma interrogação aqui, mas nós temos alguém aqui que vai tirar esse guarda-chuvinha aí e vai te explicar aí, hein? Daqui a pouco eu te falo. Ele é um livro que trata de uma visão. Deus deu a João uma visão acerca dos acontecimentos finais da história, ou desta era, ok? A pessoa é o pastor. É de nova era isso? Gerinho, hein? Aqui está. É uma nova era. Nova era. Uma nova era. Uma nova era. Não é a cidade aquela não, né? Uma coisa bem interessante, Guerra, que muitas vezes as pessoas acabam entendendo Sim. que haverá o fim do mundo, não é? Não é essa a visão que João recebeu do Senhor Jesus. Sim. É uma visão de remissão, de regeneração, né, de restauração, mas não uma visão do fim. Então, isso é algo que nós precisamos realmente entender. Haverá o fim, mas o fim de uma era, um fim da presença maligna, o fim da influência de Satanás. Só uma coisa, que quando a pessoa pensa assim em fim, não é? Ela pensa em final. Sim, e que tudo vai acabar. A eternidade não tem final. Não tem fim. Não é? Então, muitas vezes, isso aí confunde as pessoas. Sim. Não é? Então, o fim de uma nova era, sim. Por quê? Porque nós vamos viver uma era diferente. Aquilo que Deus estabeleceu lá no princípio de uma terra sem pecado, nós vamos experimentar isso lá na frente. Porque as coisas virão a ser estabelecidas como elas eram no princípio. Só que lá no Éden tinha a influência de Satanás. E depois, lá no fim, não terá mais essa influência de Satanás, porque Satanás será preso e aí ele não mais influenciará os homens e nem tentará os homens como ele tentou no Éden. Então, essa visão... né? Então, primeiro, foi uma visão, e é isso que é a primeira coisa que nós precisamos entender. É uma visão e é o único livro que é o inteiro a respeito de uma visão. Com certeza. Né? Não sabemos exatamente se foi uma visão contínua, porque isso não fica tão claro, né? Mas foi uma visão e essa visão se completa. Então, Jesus começa a mostrar e termina né, a visão falando a respeito das outras coisas. Rogerinho, este livro fala de virtude, tá? Isso que eu queria assim que você colocasse pra gente. O grande conflito entre o bem e o mal, né? Que ele deixa bem claro. Ou seja, entre Deus e Satanás. Consequentemente, vemos a centralidade do caráter e das virtudes de Deus, que é uma coisa que nós temos que concentrar. Né? Sim. Inclusive, é bom tocar nisso, porque nós temos uma pergunta aqui. Existe inferno? Olha, eu vou citar uma frase de um pastor, um ex-pastor meu, pastor Glaicon Terra Pinto. Eu gosto muito de algumas frases dele. Ele falava o seguinte: se você não acredita no inferno, significa que você já está com o seu passaporte visado para lá. Ele tinha uns posicionamentos assim bem fortes. Bem fortes e radicais. Mas esse não tem sombra de dúvida. Não é porque se você não acredita no inferno, não há justificativa para a existência do céu, não é? Com certeza. Ou seja, continue vivendo assim, você vai ver o que vai dar. Continue vivendo do jeito que você está vivendo, achando que o inferno já é aqui mesmo, que você vai ver o que é que vai acontecer depois. Então não queira ver. Né? E a palavra de Deus é muito clara que existe sim esse lugar de largo de chama de fogo e enxofre, um lugar onde Deus vai estar completamente ausente. E só de pensar na possibilidade da ausência completa de Deus, isso já é um tormento eterno, já é um inferno. Né? Então, se você acha que aqui é ruim,
com Deus interferindo e agindo, imagine um lugar onde será completamente abandonado e Deus não manifestará a sua presença. Aí eu acho que já dá para ter uma pequena ideia do que pode ser, né? Assim como a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem separado, não é para aqueles que o amam, nem temos ideia daquilo que está separado para aqueles que rejeitam também a Deus. Então, com certeza, essa é uma coisa que precisa ficar claro para nós. Agora, com relação, Guerra, ao livro ser um livro de virtudes, por quê? Porque nós vamos ver as virtudes de Deus e o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, tão forte e tão evidente aí nesse livro, que como a gente quase não vê em outro livro, porque sim, a gente vê falar a respeito do amor. Aí o amor de Deus, ele é levado até as últimas consequências, onde Deus faz tudo para que o homem possa se arrepender dos seus maus caminhos. Então, quando nós olhamos isso, nós vamos ver as virtudes de Deus, não somente do poder de Deus, porque Deus, como ele vai, né, há esse conflito entre o bem e o mal representado por Satanás e o bem representado por Deus, e Deus vencendo Satanás. Então há a manifestação desse poder, mas vai muito além disso, vai nas virtudes e no caráter de Deus, que estão fundamentados no seu amor, na sua fidelidade e principalmente naquilo que ele tem de melhor para nós, que é a sua graça revelada através de Cristo Jesus. Agora, vale a pena também considerar que o livro de Apocalipse fala a respeito desse conflito entre o bem e o mal. Mas a Bíblia, desde Gênesis, fala exatamente desse conflito entre o bem e o mal. A diferença é que no livro do Apocalipse, esse conflito, ele tem um fim. Ele tem um fim, não é? Exatamente. Então, o conflito entre o bem e o mal já existia, porque Satanás já estava no Éden, né? Já estava ali, rondando o paraíso. Então, a gente já entende, inclusive, que esse conflito é um conflito que começou até antes do Éden. Mas o fim está estabelecido. Né? Temos uma pergunta aqui, reverendo Rogério. Que, reverendo? Reverendíssimo pastor e apóstolo. Bom dia, paz. Ouvi dizer que quando a pessoa morre e ela é cremada, não é bom. O que me dizem sobre isso? E quando a pessoa morre queimada, a propósito, agora que tem que dizer. Desculpa, a propósito, a camisa do pastor Guerra, ela é top, hein? Tá vendo? É a Lilian de Belo Horizonte. Obrigado, aqui. Viu? Então ela está perguntando isso sobre cremar e a pessoa morrer queimada. Se tem alguma coisa a ver? Olha, não tem muito a ver, porque o corpo, ele não vai fazer parte desse novo processo, né, que nós vamos viver na eternidade. A palavra é muito clara que nós somos pó e ao pó tornaremos, e não vai haver uma restauração, né, daqueles que já morreram, do corpo carnal. Então, Paulo também ele aborda essa questão, né, a respeito da carne. Serve também, desculpa te cortar, mas serve também, tem pessoas que têm dúvida, eu não vou doar minhas córneas, eu não vou doar não sei o que, não vou doar não sei o que, porque afinal de contas, teve uma pessoa que falou, depois eu vou ressuscitar, como é que eu vou enxergar depois de ressuscitar? Né? Mas assim, a gente entende que muitas vezes a pessoa não tem conhecimento nessa área, e muitas vezes as igrejas não ensinam sobre essas questões, não é? Então, assim, o Espírito já não está mais ali e nós vamos ter novos corpos, né, transformados, é diferente, né? Ressuscitamos em corpo espiritual, né, como Paulo diz isso. Né? Então, agora, a prática
de cremar ou não, que é uma prática em algumas culturas, mas não é a prática judaico-cristã, né? Isso não interfere naquilo que vai acontecer com a alma e o espírito depois, né? Isso justifica, eu acho que já responde a questão do morrer queimado. Sim, né? Com certeza. Então, não faz nenhuma diferença. Ok, vamos lá, que eu tenho aqui uma série de coisas. Eu também tenho. Não, segura aí agora. Ok. Essa aqui nós já lemos. Desculpa, gente, que fala aqui. O programa tá show. O Júlio de Curitiba. Olá, vocês são uma bênção. Deus me levantou para o louvor de uma forma sobrenatural. Na última terça eu cantei, mas não orei antes, nem quando entrei na igreja. Deu tudo errado e senti que não edifiquei ninguém. Saí do altar com um sentimento de derrota. Quero ouvir o conselho de vocês. Meu irmão, glória a Deus que o Senhor te levantou, não é? Essa área do louvor sobrenatural. Mas a minha oração hoje é para que verdadeiramente você possa experimentar uma vida de adoração, sabe? Louvar é ótimo, mas uma vida de oração é todo momento, o dia todo, toda hora, não é? Mesmo que é importante nós orarmos antes de subirmos numa plataforma para adorarmos o Senhor, é importante, mas partindo do princípio que se você tem uma vida de adoração ao Senhor, ou seja, constantemente, então não importa se você está tomando banho, no chuveiro, almoçando, dirigindo o carro, você pode adorar sobrenaturalmente, como você falou. Então talvez aos teus olhos naturais saiu tudo errado, que você foi especificamente para louvar naquele momento. Mas se você tiver uma vida constante, 24 horas de adoração, então você pode adorar aqui agora sem música, sem instrumento, e sabe, e engrandecer o nome do Senhor, e o Senhor gostar e Ele se identificar, ou seja, aceitar a tua adoração, né? Talvez você olhou para as pessoas e acharam, mas se você estava ali para agradar as pessoas ou verdadeiramente para agradar o Senhor? Eu sempre digo, eu sempre falo para a nossa equipe de adoração da Clínica da Alma, olha, vocês não vieram aqui ministrar ou cantar ou louvar músicas que o povo gosta. Agora, vocês têm que consultar o que o Senhor quer que vocês façam. O que o Senhor quer que Ele quer receber naquele dia, naquela hora. Não é? Porque se a adoração é a Ele, que é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor, Ele que é o único merecedor de toda a glória, nós somos criados para o seu louvor, para a sua adoração. Então, a gente tem que consultar o Senhor. Pai, o que o Senhor quer que seja ministrado hoje? Porque Deus sabe o coração das pessoas, o que elas estão precisando. Então, eu faço isso tributando ao Senhor, e é o Senhor que vai fazer a obra no coração das pessoas. É diferente, sabe? A via é diferente. Então, sabe, querido, de repente você não gostou porque talvez não era aquilo que você queria, mas parte do pressuposto que você está ali para fazer aquilo que Deus quer, tá bom? Eu queria só completar, Rogério, porque essa, às vezes, essa situação é um peso que vem sobre o ministro de louvor, né? Na realidade, o ministro de louvor, ele não tem a responsabilidade de levar ninguém à adoração. Não. Ninguém leva ou conduz ninguém à adoração, né? Então, isso é um peso que muitas vezes as pessoas acabam carregando e acabam por carregar esse peso achando que tem que cumprir com uma responsabilidade de levar a igreja a um mover. Não, então isso aí é mais para animador de auditório e não para adorador, não é? Então, a pessoa, isso não quer dizer que a unção que está sobre o ministro, que ela não contagia as pessoas, mas isso realmente contagia porque a unção ela é transmitida e liberada. Agora, não é essa a responsabilidade.
A responsabilidade do ministro é, primeiro, estar entregando aquilo que o Rogério acabou de dizer aqui, com todas as letras, entregando ao Senhor aquilo que o Senhor quer receber. Então, buscar do Senhor, Senhor, o que o Senhor quer receber hoje, e fazer isso para o Senhor. E o resto, deixa que o Senhor faz. Amém. Glória a Deus. Bom dia. O que fazer ou como proceder para que Deus revele o seu querer em nossa vida? Isso é muito importante. Nós temos vários programas já gravados, né? Já foi ao ar, já está ali no site da Rede Super, não é? Falando sobre a questão da vontade de Deus, o querer de Deus para as nossas vidas, tá bom? Então dá uma pesquisada, entra no site, olha lá, De Tudo Pouco, Clínica da Alma. E ali tem vamos completar 3 anos já de programas, né, gravados, transmitidos ao vivo. E ali você pode rever todos eles, tá joia? Ou pelo YouTube mesmo, você coloca lá Clínica da Alma, aí você vai ter essa resposta, tá bom? Vamos lá, Guerra. Isto. Fala sobre um veredito. O veredito que Deus e o seu povo darão, o qual influenciará o mundo inteiro. Aí é que está a questão. O veredito de Deus, e Deus não fará isso sozinho, né? Sim, Ele fará isso junto com o seu povo, e os textos que a gente tem são muito claros de que nós vamos governar com Cristo e julgar juntamente Sim, com Ele. Com certeza. Né? E é muito interessante, Guerra, essa visão a respeito da pessoa de Cristo no próprio livro. Né? Ele vem como sacerdote, como profeta, como juiz, como rei. Sim. Então, o livro do Apocalipse, ele traz a pessoa de Jesus com essas 4 características essenciais. Então, como ele vem como juiz, então, e é muito interessante porque quando ele veio antes, em carne, ele diz claramente que não veio para julgar. Então, ele não veio como juiz. Mas, quando acontecer o complemento de todas as coisas, aquele que veio, que é hoje advogado, não é? Ele vai ser juiz. E aí, como juiz, ele vai estabelecer o veredito. Esse veredito vai realmente mudar tudo que está sobre a terra, inclusive fora da terra, né? Porque a ordem dos astros, né? A ordem dos céus serão abaladas por causa dos juízos de Deus. O livro também fala a respeito disso. Então, não somente no contexto de estabelecer um juízo sobre a terra, mas tudo aquilo que diz respeito à criação, porque o conflito é entre o bem e o mal. Ok. Graça e paz, amados. Sou de Ipatinga. Deus me mostrou uma pessoa que frequenta a minha casa, mas não gosta de mim, ou tem inveja da minha família. O que eu devo fazer? Porque ela é uma parente. Minha irmã, oração. Você tem autoridade para ungir sua casa, sabe? Pedindo e repreendendo em nome de Jesus, né? Que seja toda a inveja, né? O olho gordo, tudo aquilo que vem de fora não vem interferir dentro da sua casa, seu relacionamento com seu cônjuge, né? Sua família, seu filho. Então, em nome de Jesus, é isso que você tem que fazer, orar e pedir que Deus toque no coração dessa pessoa, que provavelmente não deve ser uma cristã, né? Para ter inveja. Então, para que ela possa conhecer o Senhor e conhecer a pessoa mais rica, né? Não somente da face da terra, mas do planeta, né? Dos céus, ou seja, o Criador de todas as coisas, tá bom? Então, ore por ela, abençoe a vida dela em nome de Jesus, amém? Ok, vamos aqui, temos mais uma... DDD 48, graça e paz, abençoados. Sou de Laguna, Santa Catarina. Tenho orado muito para Deus abrir portas de emprego. Gostaria de oração, pois eu e meu marido estamos desempregados. Essa realidade está tão forte, né? Sim. As notícias aí dizem que são quase 11 milhões de desempregados. Né? É muita gente. É muita gente. A gente precisa orar mesmo para Deus abrir essas portas e abençoar o povo. Bom dia, queria saber como me impor mais, porém sem deixar de ser uma pessoa boa, já que posso irar, mas não pecar. As pessoas acham que temos um rótulo de trouxa,
só para explicar o intuito da pergunta, mas essa parte você não lê, tá? Eu já li. E agora? Você colocou no finalzinho, se tivesse colocado no iníciozinho. Ela é enfermeira e lida com tudo isso, né? De tudo um pouco, é verdade. Você lida de tudo um pouco, entendeu? Eu entendi, não é? E aí, Rogério, podemos dar uma palavra aqui para a nossa irmã DDD 22, interior do Rio de Janeiro. Uma coisa, Rogério, é você se posicionar, né, diante dos princípios de Deus. A outra coisa é você se submeter à opressão dos sistemas e à opressão dos homens, né? Então são duas coisas distintas. Deus não quer que você se rebele, porque ele deixa isso muito claro, que a rebelião não agrada a Deus. É como um pecado de feitiçaria, não é? Mas Deus também não quer que você viva uma vida de opressão, uma vida oprimida. Então peça sabedoria para se posicionar diante das questões que você sabe que estão lesando você ou que estão te oprimindo. E coloque as pessoas nas mãos do Senhor, deixe as pessoas nas mãos do Senhor, porque a sua luta não é contra carne e sangue, como Paulo diz de uma maneira muito clara, né? Então, há um sistema, esse sistema se opõe aos filhos de Deus, sim, essa oposição é uma oposição natural, né? E aí você precisa se posicionar em Deus e olha, submetendo a Deus e resistindo o diabo, ele fugirá de vós, isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. É um livro de vitalidade, né? Tá? Bom, vitalidade. A lógica sozinha é capaz de pouca coisa. O sucesso vem de um comprometimento apaixonado e uma obediência radical. Mas por quê? Porque tem lógica ali, ó. Lógica, matemática. É matemática, tem matemática. Mas a lógica sozinha... Tem vitamina, que vitalidade. Vitalidade. Explica isso aí. Mas a lógica por si só, ela realmente não consegue. E essa é a visão do livro do Apocalipse. Se nós tentarmos entender o livro apenas de forma racional, sem tentar associar isso com o nosso emocional e com aquilo que a gente já até falou antes, com as características de Deus, não é? Com e certeza. Aquilo que são os sentimentos de Deus, vai ficar difícil da gente realmente entender a mensagem completa do livro do Apocalipse. Então, claro, a lógica é necessária, sim, mas a fé também é necessária. É necessária a fé, é necessária a visão. Aliás, essa questão da fé e da própria emoção e da vitalidade, da força que precisamos ter para manter essa fé é algo extremamente direto, né? Agora vou usar matemática. É diretamente proporcional ao dom da profecia. Paulo ele fala isso de uma maneira muito clara. Se é profecia, faça-o com fé. Sim. Então, agir, mesmo que seja de forma profética, baseada apenas na razão, isso não vai te levar a um entendimento completo e daquilo que o Senhor realmente quer nos falar. Ok. Nós temos a pergunta aqui de DDD 83. A pessoa pergunta assim: quer dizer que este mundo não vai ser destruído, como mostram alguns vídeos? Ele vai ser restaurado? É isso? A paz do Senhor. É exatamente isso. Inclusive, há um texto muito interessante no livro de Isaías que fala que Deus não criou a terra para que ela fosse um caos ou desabitada. Não é um plano, não está no plano de Deus eliminar a raça humana da face da terra. Não é o plano de Deus. Desde o princípio, Deus formou a terra, estabeleceu a terra como nós vemos, né, as coisas como elas estão, e ali ele estabeleceu a raça humana e colocou a raça humana para dominar a terra. Deus não revogou isso. Agora, o homem perdeu esse domínio. O que Deus, então, está nos conduzindo, e ele
fez tudo isso por nós através de Cristo Jesus e vai terminar essa obra, é entregar nas nossas mãos de novo essa habilidade de domínio, porque ele não arrependeu e nem tirou a função primordial do homem, que era de exercer domínio sobre as coisas que ele estabeleceu. Então, é uma coisa muito interessante, porque aí você vira e fala, Deus vai restaurar todas as coisas. Sim, e essa é uma das grandes chaves para o livro de Apocalipse. Nós temos duas coisas no processo de remissão. Ou é o sangue, ou é o juízo, como o fogo. Então, as coisas elas são remidas ou purificadas pelo sangue ou pelo fogo. E aí nós vamos ver como que isso vai ser estabelecido. Por isso que lá, quando a gente lê Apocalipse, a gente vê muito a respeito de fogo, e queimou 1/3, não é? E foi derramado sangue sobre 1/3 das águas. Inclusive, Rogério, mesmo na grande tribulação, que vai haver muita morte, diz a palavra de Deus, vai muito sangue derramado. Sim. Mas mesmo assim não vai ser destruído. Não vai ser destruído. Então a gente precisa ter essa visão, que é a visão completa, né, de Deus para a humanidade, para o próprio planeta. Vai ser uma grande mortandade, né? Sim, muitos vão morrer. Muito. Né? Mas haverá um remanescente, haverá ainda um povo que vai estabelecer, né, tudo em ordem como o Senhor quer. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.